Bom, o nosso próximo assunto da aula de hoje será o estudo das inequações exponenciais. Tá? Nós usamos um resultado parecido com o utilizado pelas equações, mas que tem uma diferença. Tá? Eu também posso cortar o A quando eu tenho uma inequação com duas exponenciais. O que é uma inequação? É quando o símbolo não é de igual. Ele pode ser um símbolo de quê? Ele pode ser um símbolo de maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e, em alguns casos, até diferente. É isso que representa para a gente um problema de inequação ao invés de uma equação, porque nega o fato de serem iguais, certo? Agora, quando você tem esse símbolo de qualquer um desses símbolos aqui, você também pode cortar e comparar os expoentes, se a base for igual. O problema é que às vezes esse símbolo pode inverter, dependendo da situação. Então, sempre que a base for maior que 1, esse A que eu estou cortando, se ele for 1 ponto qualquer coisa, 2, 3, 5, 40, 1000, na hora que você corta, o símbolo se mantém. Se é maior, continua maior, se é menor, continua menor, e assim sucessivamente. Porém, sempre que esse A que eu estou cortando, ele representa um número que está entre 0 e 1, tá? Lembrando que todo número entre 0 e 1 pode ser escrito na forma de fração, aonde o numerador é menor que o denominador. Então, se você estiver pensando em termos de fração, qualquer fração que o cara de cima é menor do que o de baixo, por exemplo, 2 terços, 5 oitavos, 10/21 avos, 1 terço. Qualquer fração que o cara de cima é menor do que o de baixo, o resultado disso aqui vai estar entre 0 e 1. Logo, nesse caso, na hora que você corta, o sinal ele tem que inverter. Isso é um detalhe que a gente não pode vacilar na hora que for resolver uma inequação. Então tem alguns casos, tem algumas inequações que basicamente quando você corta, o sinal inverte. É tipo quando você multiplica por -1, faz com que o sinal inverta também, tá? Porque os números negativos eles estão todos ao contrário, né? Quanto maior é o valor negativo, menor é a quantidade que eu tenho. Então isso tem que ter cuidado na hora que for trabalhar aqui com as inequações. Tá? Então vamos fazer alguns exercícios para ver como é que fica. Tá? Então a ideia básica é a mesma. Eu vou tentar transformar os dois lados para a mesma exponencial e cortar. Só que eu tenho que conferir se eu preciso inverter o sinal ou não. Então vamos lá. 3 elevado a x é menor que 81. Isso aqui é bem simples. Vai ficar 3 elevado a x é menor que 3 elevado a 4, que é 81. A gente já viu um pouco antes, na mesma aula de hoje. Eu vou poder cortar, e como o 3, que é a base que eu estou cortando, é maior que 1, o sinal não vai mudar. Então eu vou ter que x é menor do que 4. Então a resolução ela é essa. Significa o seguinte: qualquer valor menor do que 4 resolve essa desigualdade. Qualquer número que eu botar aqui, 1, 2, 3, menos 4, menos 5, π, que é 3,14, se é menor que 4, 3 elevado a π dá menos de 81 se você jogar na calculadora. Tá? Isso significa que o meu conjunto de solução são todos os números reais vindo de menos infinito até 4, sendo que como 4 tem que ser menor, ele é aberto. Então, ele não faz parte da minha solução. Ok? Aqui, mais uma. 1 oitavo elevado a x é maior ou igual que 128. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui dentro. Eu vou ficar com 8 elevado a menos 1 no lugar de 1 oitavo. Está elevado a x. Isso é maior ou igual a 128.
Eu vou multiplicar aqui, eu vou ficar com 8 elevado a menos x é maior ou igual que 128. Para eu poder resolver esse problema, eu vou escrever tanto 8 quanto 128 na base 2. Porque ambos são potências de 2. O 8 ele equivale a 2 ao cubo, que está elevado a esse menos x aqui. Isso maior ou igual que 128, que é 2 elevado a 7. Aqui eu vou aproveitar para multiplicar os expoentes. Eu vou ficar aqui 2 elevado a 3 vezes menos x é menos 3x. Eu tenho que obedecer a regrinha de sinal. Isso tem que ser maior que 2 elevado a 7. Agora eu consegui colocar na base 2, eu posso cortar. Como 2 é maior que 1, o símbolo da desigualdade não vai alterar. Então eu vou ficar que menos 3x é maior ou igual a 7. Mas aqui tem um porém. O que eu vou fazer? Eu preciso multiplicar isso aqui por menos 1, para o x passar a ser positivo. E toda a inequação, quando eu multiplico por menos 1, o sinal inverte. Então eu vou ficar aqui 3x é menor ou igual a menos 7. Eu vou trocar o sinal do 3x, eu vou trocar o sinal da inequação, eu vou trocar o sinal do 7. E agora os 3 vai para lá dividindo, significa que x é menor que menos 7 terços. Logo, a solução que eu estou procurando, ela vai ser qualquer número que venha de menos infinito até menos 7 terços. O menos 7 terços vale porque pode ser menor ou igual, então o meu conjunto ele fica fechado. Uma das grandes diferenças entre uma inequação para uma equação é que geralmente a gente vai encontrar na equação 1, 2, 3 ou 5 soluções. Depende do grau, depende do tipo de equação, etc. e tal. Na inequação, a gente vai ter intervalos de solução. Existem regiões de números reais, uma infinidade deles, que satisfazem a equação na maioria dos casos, certo? E para poder fechar, como é que eu resolvo aqui? Ó? Raiz de 2 elevado a x é menor ou igual a 32. Tá? Raiz de 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a meio. Continua elevado a x lá fora. Isso é menor ou igual que 32, que é 2 elevado a 5. A gente multiplica aqui o nosso expoente e a gente vai ter que 2 elevado a x sobre 2 é menor ou igual a 2 elevado a 5. Tá? Como eu consegui colocar na mesma base, eu vou cortar e o sinal não vai mudar, porque 2 é maior que 1. Então eu vou ficar aqui x sobre 2, que é o que sobrou aqui no primeiro expoente, continua menor ou igual a 5. O 2 vai para lá, x é menor ou igual a 2 vezes 5, 10. Então a minha solução é todo número de menos infinito até 10, inclusive ele também serve, porque é fechado. Porque tem um igual aqui. E para poder fechar, aqui é o seguinte. 3 elevado a menos x é maior ou igual a 1 sobre 27. Eu vou resolver isso de duas formas. Eu vou dar dois enfoques diferentes, mas que são equivalentes, tá? No caso, primeiro caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar tudo na base 3. Então eu vou aproveitar aqui, vai ficar 3 elevado a menos x é maior ou igual que 1 sobre 27 é 1 sobre 3 ao cubo. Eu vou subir com essa potência, eu vou ficar aqui 3 elevado a menos x é maior ou igual que 3 elevado a menos 3, porque eu subi com essa potência para cima da fração. Agora, como eu tenho a mesma base, eu posso cortar. 3 é maior que 1, não vai mudar o sinal, eu vou ficar que menos x é maior ou igual que menos 3. Só que agora, para eu isolar o x, eu vou precisar multiplicar aqui por menos 1. E multiplicar por menos 1 inverte o sinal. Então aqui eu vou ficar que x é menor ou igual a 3. Então essa vai ser a minha solução. Tá? Agora, eu poderia resolver isso
de uma forma diferente. Eu vou começar de novo, né? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que, como esse sinal ele é menos, eu vou descer com essa potência. Então, eu vou ficar com 1 sobre 3 elevado a x. E do lado de cá, eu vou escrever aqui embaixo também 1 sobre 3 elevado a 3. Certo? Como aqui é 1 e 1 elevado a qualquer valor vai dar 1, eu posso colocar esse x para fora. Eu vou ficar aqui 1/3 elevado a x é maior ou igual que 1/3 elevado a 3. Repara que isso é uma exponencial, só que agora a base é igual a 1/3 nesse caso. A base é igual a 1/3, que é um valor que está limitado no intervalo de 0 a 1. Então, se eu quiser cortar, eu preciso inverter o meu sinal. Então, esse sinal de maior ou igual vai ter que ser menor ou igual. Aí, quando eu corto do lado de cá, sobra x. Quando eu corto aqui, sobra 3. Repara que eu faço dois caminhos diferentes. Um deles trabalhando com expoente negativo, o outro trabalhando com base fracionária, que são coisas equivalentes, e eu consigo chegar na mesma solução final, certo? Belezinha, então. Obrigado.